Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Estamos, esta semana, dando continuidade ao programa que gravamos sobre pesquisa científica, inovação e desenvolvimento sustentável no Brasil. Vamos continuar nossa conversa com o senhor Gerson Valença Pinto, que é vice-presidente de inovação da Natura e presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Com a gente também Fernando Landgraf, que é o atual diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e doutor em Engenharia Metalúrgica pela Escola Politécnica da USP. Ele também professor associado à mesma Poli. Do ponto de vista da vocação, se é que se pode chamar assim, de um país como o Brasil, com essa natureza, com essa abundância de recursos naturais disponíveis, existe, pensando-se por aí, alguma possibilidade de um protagonismo em termos do cenário internacional, professor, por exemplo? Com certeza, porque mesmo que a gente esteja trabalhando nas commodities, as commodities também têm sua evolução. Quer dizer, você ser competitivo nas commodities exige que você inove para baixar os seus custos, certo? Então, a gente assiste isso tanto na agropecuária, que o Gerson mencionou, quanto, por exemplo, no minério de ferro. Quer dizer, a maneira como nós hoje produzimos minério de ferro para exportação é completamente diferente do que fazíamos há 10 anos atrás. Tem muita inovação acontecendo aí. Ou seja, aí tem mais valor agregado do que normalmente costuma se pensar quando se fala, por exemplo, nas commodities, que são sempre exportadas com valor mais baixo. O Brasil não exporta outros. Na verdade, tem todo um valor agregado anterior ao produto. Perfeito. Eu acho que existe, com certeza, muita tecnologia entre commodities e produtos mais primários. Todo mecanismos novos de extração, de purificação, de refino, de aumento de produtividade. Então, grande espaço. Acho que o Brasil tem se destacado bastante com relação a avanços nessa área da agropecuária, mineração e outros campos, óleo e gás, então tantas outras áreas. Existe depois um vale, como eu comentei, que acho que até chegar no produto final acabado. Acho que dentro desse vale, portanto, a gente seleciona no Brasil áreas prioritárias que a gente quer avançar um pouco mais na produção, seja de ciência, tecnologia ou produtos de maior valor agregado. Isso sempre pensando em cadeias globais. Eu acho que mecanismos de inserção passa por uma lógica que vai além do mercado doméstico, tem que pensar no mercado internacional. Então, como o Brasil se insere em produtos mais avançados, secundários, terciários, dentro de uma lógica global, vai ser para mim bastante importante para o futuro. Acho que, sem dúvida, tem muito espaço ainda para desenvolver tecnologia nos produtos mais primários, mas acho que não para por aí. Acho importante que o Brasil avance em áreas selecionadas e estratégicas para o Brasil. Vocês estavam falando da questão econômica, de haver necessidade do capital para fazer o investimento. Aquele capital que existe, ele é adequadamente investido ou ainda tem uns gargalos por aí, professor? Tem uns tropeços? Bem, eu acho que nós estamos vivendo um momento interessante, porque o Brasil está criando novos mecanismos de facilitar essa questão, combinando recursos governamentais com o recurso das empresas. Então, isso as agências de fomento vêm tentando fazer isso já há mais de 10 anos, mas novas soluções têm sido criadas recentemente. O BNDES criou uma linha chamada Funtech, que foi super interessante alguns anos atrás. Agora, recém-lançado, uma tal de Embrap, Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial Inovadora, tem sido um novo mecanismo de apoiar as empresas que tem funcionado muito bem. Então, eu acho que, de um lado, a nossa indústria é tímida, Os riscos no Brasil são muito altos. Então, é meio natural que o nosso empresário seja precavido com relação ao quanto ele vai investir em inovação. E o governo, os governos, tanto estadual quanto federal, tendo consciência disso, tem lançado, então, novas formas. A FAPESP, aqui no estado de São Paulo, também tem mecanismos desse tipo, de apoiar a empresa a alavancar a inovação. Nós temos sentido um avanço nos últimos anos com relação ao percentual que hoje o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento, ao longo dos últimos 7 anos. Aqui um papel importante das agências de fomento, está propiciando essas condições para investindo, compartilhando o risco, acreditando num projeto mais inovador. Tem um papel importante das agências, destaque para as federações de amparo à pesquisa, o BNDES, a FINEP. Eu acho que a gente está ainda dando passos com relação às grandes transformações que o Brasil precisa. Hoje a gente investe em P&D no Brasil por volta, da 2012, 1,24%.
basicamente ainda 55% desse investimento vem do setor público e 45% do setor privado. Nas grandes economias, onde a inovação é colocada bem no topo da agenda prioritária, esse investimento no setor privado, primeiro que o valor absoluto é muito maior. Então, países como os Estados Unidos, países como a Alemanha, países como o Japão investem acima de 2,5%. A China caminha fortemente em direção a 2% do investimento em P&D. Então, eu acredito que o Brasil vai ser fundamental para os próximos anos o investimento ainda mais forte do setor privado. Então, como o Brasil pode criar as condições para facilitar esse investimento, né, promover, né, o investimento do setor empresarial vai ser chave também para a gente. Você mencionou que o investimento público hoje em P&D é de 55%, privado 45%. É desejável, é a meta, é o horizonte inverter essa ordem e para quantos por cento? Olha, eu acredito que sim. Acho que comparando economias, a economia da Coreia, dos Estados Unidos, do Japão, a parte privada do investimento em P&D é sempre maior do que a parte pública. Então, é importante que a gente avance nessa direção. Para isso, é importante criar os mecanismos que façam com que o empresário consiga investir mais em infraestrutura, avanços na própria legislação, estímulo à cooperação, universidade, empresa. Então, é preciso, talvez, acelerar o ritmo das mudanças. Também ter uma visão de integração do Brasil com mercados internacionais. Hoje, o Brasil, a gente sabe que é a 7ª maior economia do mundo, mas apenas a 22ª com relação em termos de exportação. Então, existe um descompasso bastante grande entre o mercado doméstico, que é importante e atraente para o Brasil e para várias empresas internacionais aqui no Brasil, mas a nossa projeção internacional ainda é tímida, né? Então, como a gente se projeta mais para o mundo, se insere mais em cadeias, se considerem não só o Brasil, mas o mundo, eu acho que vai ser um salto importante. E esses países que eu mencionei, com investimento privado forte, eu trabalhei na Índia, trabalhei em Singapura, passei grande parte da minha vida na Ásia, eles visam um mercado internacional na sua totalidade. Então, como a gente se prepara para competir no mercado internacional, que tipo de investimento a gente precisa fazer, vai ser bastante importante. E aí, claro, a iniciativa privada tem um papel bastante importante, mas sempre articulada com o governo e com as universidades. Fernando, quer? Isso, e parece que a gente tem um desafio cultural também, sabe? Aparentemente, nós não somos muito inovadores, parece, como... Se é que a gente pode falar de uma característica do brasileiro, uma coisa difícil de falar dessa média aí, mas tem um indicador que é muito chocante. Quer dizer, de um lado, a gente já chegou num nível de produzir ciência, né? E uma das maneiras de medir é o número de artigos científicos que o Brasil produz. O Brasil já produz 3% dos artigos científicos do mundo, que é o tamanho da economia brasileira. Então, a nossa ciência já chegou no mesmo nível da economia. Quantitativamente. Isso. Agora, patente, a gente faz 0,3% das patentes do mundo, 1/10 da parte que nos cabe desse latifúndio. Temos um problema, certo? Quer dizer, o que acontece conosco? Por que a gente não patenteia? Por que a gente cria menos? Acho que existe um descompasso importante entre o tamanho e a importância da economia brasileira, né? A nossa geração de ciência, e temos gerado ciência, artigos científicos é uma métrica de geração de ciência, de conhecimento. Esse número cai drasticamente com relação à patente, né? Então, hoje em dia, uma estatística de 2012, nos Estados Unidos se solicita 85 vezes mais patentes que o Brasil. Então, não é questão da melhoria incremental, né? É a melhoria transformacional que o Brasil precisa. E depois, a hora que a gente vai para a inserção do Brasil na produção de produtos de maior valor agregado, isso também cai fortemente. Então, acho que existe uma lógica perversa que a gente tem que combater, que como a gente pode melhor, primeiro, definir prioridades estratégicas para o Brasil. Quais são as áreas de ciência que são estratégicas, está melhor convertendo ciência e tecnologia, está melhor convertendo tecnologia e inovação e melhor convertendo a inovação que chega ao mercado, não do ponto de vista só doméstico, mas do mercado internacional. Então, acho que essa lógica a gente precisa estar modificando dentro do Brasil, uma lógica mais de mercado e de inserção global. Obrigado por hora. Vamos ao nosso primeiro intervalo nessa edição. Na volta, continuamos debatendo pesquisa, inovação e desenvolvimento sustentável no Brasil. Fique agora com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala sobre pesquisa, inovação e desenvolvimento sustentável no Brasil. Nossos convidados são Gerson Valença Pinto,
que é diretor da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, e Fernando Landgraf, diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Vocês mencionaram a questão das patentes. Em que medida que o número tão pequeno de patentes inquiridas no Brasil, na comparação que vocês fizeram com os Estados Unidos, por exemplo, tão inferior, em que medida isso é um indicador de que os resultados também estão deixando a desejar do ponto de vista da qualidade? A gente não fica para trás quando requer menos patentes, ou seja, a qualidade do que se apresenta não perde sempre para o concorrente? Estou pensando errado? Eu acho que a gente tem um elemento que a gente fica assim. Eu acho que uma patente baixa, comparando em termos internacionais, com os Estados Unidos, com Coreia, como China, como o Japão, acho que coloca o Brasil numa menor taxa de conversão de ciência em tecnologia. Então, é um indicador, sim. Talvez não seja o único indicador, mas é um indicador importante. Eu acho que o Brasil tem que fortalecer, se posicionar de maneira mais competitiva internacionalmente. Porque, afinal, patente não é uma inovação. Não. Certo? Não para aí. Patente é apenas uma invenção. Agora, inovação é quando ela vai para o mercado. E aí é uma fração pequena das patentes que vai para o mercado. Agora, se você já fez pouca patente, a sua chance de chegar no mercado é muito pequena. É menor. Certo. Então, não está errada a minha interpretação de que a qualidade está... Eu acho que sim. Perfeito. Me corrijam, por favor, se eu estiver totalmente errado, pelo menos um pouco, ou nada errado, se for o caso. Um país forte, com uma economia muito importante, a mais importante do mundo, como são os Estados Unidos, e enfrentaram uma crise recente de 2008, 2009, mais no âmbito financeiro, mas que evidentemente tem toda a ramificação para a vida cotidiana da sociedade. E que impactou, por exemplo, também o cenário internacional, que impactou também o preço do petróleo. Estou dando essa volta ao mundo para chegar naqueles carros enormes que eles adoravam comprar, que ainda tem muito lá, evidentemente, mas hoje em dia nas cidades médias americanas, até em algumas das grandes cidades, já se vê a utilização de carros pequenos, enfim, por força de uma série de fatores. Eu quero perguntar aos senhores o seguinte: dá para acreditar isso a uma maior conscientização, ou dá para acreditar isso, o debitar talvez seja a melhor expressão, apenas por fato de que doeu no bolso do americano e aí é que ele começa a pensar na questão ambiental, por exemplo? Claro que ele não quer apontar os americanos como culpados de absolutamente nada, pelo menos não por exclusividade. Mas as duas coisas pesam ao mesmo tempo, Gerson? O que você percebe? Olha, eu acho que a gente, nesse caso específico, né, do automóvel, vale para outros casos que existem dentro da economia, acho que a inovação muito ela é movida pela necessidade, né? Como já foi dito, que a necessidade é a mãe das grandes invenções. E é verdade mesmo. O que eu acho que tem acontecido ao longo da nossa história é que a nossa necessidade tem mudado, tem evoluído. Né? Não só uma necessidade de, poxa, o que eu vou hoje, né, pensar do ponto de vista econômico e crescer, mas uma lógica onde a necessidade passa por como é que está o ar que eu respiro. Né? Como é que está, quanto tempo eu levo para ir da minha casa até o trabalho. Né? Acho que outros fatores, né, que vão além de uma lógica puramente econômica, como qualidade de vida, qualidade do planeta, passam a ter uma dimensão importante, seja do ponto de vista do consumidor, da indústria, dos órgãos que fazem a legislação. Então, acho que é uma consciência coletiva que aponta numa direção que, para mim, não tem mais volta, mas acho que é um coletivo de um novo repensar. Né? Eu falei dos automóveis porque tem tanto dinheiro empreendido aí no desenvolvimento de tecnologia para os automóveis, né, que eu acabei fazendo aí essa ligação entre um tema e outro. Mas eu queria perguntar ao Fernando, ali nas atividades mais cotidianas do IPT, tem também já uma mudança de prática, de atitude por conta da sustentabilidade? Conta para nós. Olha, assim, o IPT é um instituto de pesquisas que tem uma história, né? O IPT tem 115 anos de idade e o grande motor do crescimento do IPT nos últimos 30 anos, até recentemente, tinha sido essa onda da qualidade. A indústria brasileira, né, fez um grande esforço de qualidade, aumentar a qualidade nos últimos 30 anos. O IPT tem a grande vantagem de ser multidisciplinar, então como a gente tem essa facilidade de trabalhar vários setores juntos,
a gente consegue atender as necessidades do cliente, eu acho que de uma maneira muito boa. Se eu tenho um problema que não é a minha área, eu simplesmente pego o telefone e converso com o vizinho e a gente consegue junto resolver um problema, né? Principalmente trabalhamos com a parte de hidrodinâmica, a parte de estudos de linhas de cascos, de formas, distribuições de pesos para garantir eficiência e segurança. Fizemos então um projeto inovador de concepção de um sistema flutuante de proteção de pilar de ponte. Não existia solução pronta no mundo inteiro para altas profundidades. Esse transporte, que chega atualmente a 2 milhões de toneladas por ano de cargas importantes, ele só se viabilizou por conta dessa solução de segurança. A gente tem um caso de uma indústria metalúrgica, eles tiveram um aumento de produtividade, uma diminuição de prejuízo absurda, subiu mais de 90%. Então, com esse túnel de vento, nós conseguimos realizar ensaios que caracterizam exatamente os esforços que o vento exerce sobre estruturas, edificações, pontes, coberturas de edifícios, plataformas de petróleo, enfim. Nós fizemos estudos experimentais sobre uma construção civil, gerando parâmetros otimizados para o projeto, o que fez com que o custo final da obra fosse reduzido em 65%. As empresas olham o IPT como um fomentador de seus processos de inovação. Por isso que a gente recebe muita empresa. E a nossa iniciativa agora é, além de receber, é levar. O cliente ele tem o problema nas mãos, mas ele não sabe como resolvê-lo. Então a proposta de solução do problema dele, para ele é um problema, para nós é uma oportunidade, acontece parte de nós. Uma das atuações de destaque do centro, em parceria com colegas de outras áreas aqui do IPT, foram os trabalhos realizados na obra do Rodoanel Mário Covas. A demanda por serviços na área de construção civil, ela vem crescendo muito nos últimos anos. Dentro desse cenário, o IPT tem procurado investir na formação, capacitação de suas equipes e também na melhoria das suas instalações laboratoriais. Hoje em dia, o que a gente faz é ajudar as empresas a se prepararem para exportar, tornando o produto dela capaz de competir de forma semelhante aos produtos que são vendidos na Europa. Um grande foco é a gente tentar procurar matérias-primas alternativas e muitas vezes desenvolver materiais que permitam que o impacto associado a eles seja pequeno. Então nós temos várias competências nos nossos diferentes centros e laboratórios que nos permite ter dados e informações de qualidade e com uma boa resposta. Então o IPT ele é um tradutor das demandas da indústria e para isso nós usamos o conhecimento acadêmico gerado pela universidade com os nossos pesquisadores. Sem dúvida, o principal ativo do IPT é o ser humano, é o seu corpo de pesquisadores e técnicos. A gente só descobrir também não tem muita graça, não. Eu tenho que saber para que eu vou usar aquilo que eu acabei descobrindo. O que move o pesquisador no IPT é a falta de rotina. Eu diria que o IPT é um instituto comprometido e capaz de inovar. Então, o IPT é forte nisso. 50% do que o IPT vende para o mercado, e o IPT fatura 100 milhões de reais por ano, é com qualidade, é venda de ensaios, análises, etc. E aí, outras coisas que o IPT faz. Agora, a questão da inovação ainda não tinha entrado na veia. Então, o IPT, apenas 10% da receita do IPT vem de projetos de pesquisa e desenvolvimento que a gente normalmente associa com inovação. Mas o Gerson já tinha falado isso, tem inovação em tudo quanto é lugar. Tem inovação na pesquisa, tem inovação na gestão, tem inovação nas vendas, tem inovação na qualidade. E a gente está fazendo um grande esforço agora no IPT, é um planejamento estratégico nosso, de aumentar a inovação dentro do Instituto. Disseminar esse conceito, que é um desafio para o brasileiro, como a gente comentou agora há pouco. Pois é. Por mais que a gente até considere o brasileiro muito criativo, um país com uma vocação para respeito e equilíbrio socioambiental, mas enfim, há muitos
passos práticos a serem dados, né? O que eu queria colocar para o Gerson, talvez toque um pouco também nesse aspecto, é que o setor público, de maneira geral, você já mencionou um pouco isso, tem um papel de induzir investimentos na área, especialmente de pesquisa, né? Especialmente quando se fala em setores estratégicos. Isso tem sido, a gente falou daquela proporção do investimento, como é que se dá, mas ela tem sido adequada, a destinação, a adequação do investimento tem sido a melhor possível? Eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda, muito já se evoluiu nesse sentido. Investimentos em setores importantes da economia, acho que todas as agências de fomento, quando olham o projeto, olham sobre a ótica de é uma área estratégica para o Brasil, faz sentido a gente ver qual é o diferencial competitivo. Então, acho que existe uma lógica por trás do financiamento e das aprovações, que está cada vez mais fomentando investimento em áreas importantes para o Brasil. Recentemente foi estabelecido um novo programa no governo, que é a construção de plataformas de conhecimento que busca trabalhar em áreas importantes para o Brasil, seja a área aeronáutica, seja a Amazônia, seja várias áreas importantes estratégicas, óleo e gás. Como que a gente pode ter uma visão um pouco mais integrada desse ecossistema? Acho uma grande área de oportunidade que eu sinto é como a gente melhor faz a orquestração desses esforços, onde entram não só a questão de fomento, mas integração público-privado, né? Esse programa busca estar estabelecendo, dentro da gestão da plataforma, pesquisador-chefe, universidade e empresa, no modelo mais integrado de gestão. Então, acho que a orquestração, para mim, é um fator fundamental e, com melhor os investimentos do setor público, pode se canalizar em inovação, em resultado, em crescimento, geração de riqueza para toda a sociedade. Acho que a gente tem avançado sim, acho que tem passos importantes de consolidação e avanço nessa área. Eu acho que a dificuldade, né, que a gente tem hoje em dia é de conseguir estabelecer uma distribuição desse investimento no avanço da ciência, da tecnologia e das aplicações, né? Porque, afinal, de um lado, é super importante a gente ter, como ele disse, priorizar oportunidades que o Brasil tenha. Por outro lado, o investimento na ciência propriamente, seja ciências físicas e químicas aplicadas, seja na ciência básica mesmo, em história, em filosofia. A gente precisa cobrir todo esse leque e a iniciativa privada tem dado apoio até nessas áreas, né? A gente, Lei Rouanet, por exemplo, é um mecanismo em que a iniciativa privada apoia o desenvolvimento da cultura brasileira, né? Então, o desafio nosso é olhar para tudo isso. A sustentabilidade inclui o cultural também. A integração, né, das áreas de ciência. Ao longo da nossa história, a gente foi evoluindo, compartimentalizando química, física, matemática, ciências sociais. A grande oportunidade está na integração dessas áreas de conhecimento. Como é que você faz a conexão de ciências sociais com ciências biológicas, com ciências exatas, né? Quando você junta o ambiente do produto físico, né, com o ambiente, com todas as possibilidades digitais e a revolução digital que está acontecendo. Então, acho que se a gente vive hoje esse momento é um momento de grande fusão de tecnologia, uma grande fusão de ciências. Acho que aí as oportunidades de inovação se amplificam. A gente retoma daqui a pouquinho, vamos ao intervalo mais uma vez e você fica com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala sobre pesquisa, inovação e desenvolvimento sustentável no Brasil. Nossos convidados são Gerson Valença Pinto, que é presidente da ANPEI, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Conosco também está Fernando Landgraf, que é presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Agora, professor, como estimular essa pesquisa e inovação em empresas de menor porte, que tem menos capital ali disponível? Existe alguma forma de induzir isso, já que... Sim. Existem oportunidades muito interessantes, especialmente aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no estado de São Paulo, ela tem uma linha de financiamento que é surpreendente. Não é financiamento, é oferta de recursos não reembolsáveis, que é muito interessante. Eu falo para os meus alunos isso sempre, que um sujeito com uma boa ideia, ele consegue tirar R$1 milhão da FAPESP para
montar, para demonstrar a viabilidade técnica da ideia e para dar passos na direção da viabilidade econômica. Quer dizer, não é qualquer país do mundo que tem um modelo de apoio à inovação numa pequena indústria como esse. Então, esse mecanismo aí que a gente tem em São Paulo é muito poderoso. A gente tem visto esse movimento em torno dos investidores que querem investir em pequenas empresas. A impressão que eu tenho é que tem mais dinheiro disponível do que ideias disponíveis. Então, de novo, a gente volta para esse desafio para nós, né? Bom, eu já sou velho, né? Mas para a molecada que está aí, eventualmente assistindo esse programa, olha, tem oportunidades aí. Aproveitem, porque tem oportunidades boas por aí. Gerson está concordando. Existe o próprio Sebrae, a gente tem feito um esforço importante em termos de encadeamento produtivo, de estar apoiando melhor a inovação através de agentes do ALI, Programa ALI, para a inovação que chegue na pequena e média empresa. Então, acho que tem um esforço importante, então, seja FAPESP, seja do próprio Sebrae, de outros órgãos, né, instituições, porque eu acho que esse é o ponto importante. Existe hoje um vale muito grande, né, entre a startup, pequeno empreendedor e a grande empresa, né, muito grande. Acho que como a gente pode reduzir esse vale é, para mim, bastante importante. Ou seja, como a gente pode fomentar a startup, a pequena empresa, a ter um sonho grande, a estar investindo em tecnologia, se conectar com a grande empresa e, através disso, se fortalecer e crescer. É preciso reduzir esse vale, né, entre as pequenas e médias, startups e as grandes. E o IPT mesmo tem 2 programas específicos para isso. Tem dinheiro do governo do estado para apoiar pequenas empresas exportadoras, quer dizer, ajeitar o produto para ele ser credenciado no mercado internacional, e o apoio à melhoria da qualidade dos produtos fabricados aqui. Então, para a pequena empresa. Então, tem várias oportunidades. A indústria de capital de risco no Brasil ainda é bastante incipiente, como capital anjo, como venture capital, bastante incipiente. Acho que tem um passo importante que a gente precisa dar no sentido de fomentar ainda mais o investimento inovador dentro do Brasil, né? E as pequenas empresas estão se dando conta de que isso existe? Ou Então, ou como fazer para que elas se deem? Então, muitas empresas ainda não têm o conhecimento, a consciência, ou sabem das possibilidades. Então, comunicar, divulgar, integrar é muito importante. Tem uma coisa de não acreditar, sabe? Esses recursos da FAPESP são tão bons que parece Papai Noel. E como ninguém acredita no Papai Noel, então as pessoas não vão lá. Pô, como pode ser? É interessante isso. E o que precisa? Eu acho que é divulgar mais, é falar mais, a gente vir mais vezes no seu programa para falar sobre isso. Divulgar, focar no encadeamento produtivo e inovador, né? Como que a startup, pequena empresa, média empresa e grande empresa podem se unir, né, para criar valor conjunto para todas elas. Eu acho que isso é importante também. Muito bom, quero convidar os senhores a pensarem nas suas considerações finais, tem mais um tempinho ainda, focando aí os desafios, o que precisa ser melhorado nessa nossa temática do dia. Quer começar, professor? Eu acho que, partindo desse grande desafio que de que nós temos que ser mais criativos, né? Esse é o nosso grande desafio, e com essa noção que todos nós temos, que essa criatividade tem que levar em conta a sustentabilidade, tem que levar em conta o planeta. Nós não podemos criar coisas que venham a nos prejudicar ou prejudicar nossos filhos logo à frente. Mas o desafio central é o da inovação. Esse é o grande desafio para o Brasil. Descobrir, né? Diga. Acho que o Brasil tem dado passos nessa direção. Primeiro, com a estabilidade econômica, controle da inflação, aconteceu há 20 anos atrás. Depois, há 10 anos atrás, com as leis um pouco mais avançadas com relação à inovação dentro do Brasil. Então, passos importantes aconteceram, mas é necessário acelerar o ritmo das mudanças, né? Como que a gente pode diminuir o custo de se fazer inovação dentro do Brasil? Porque se o custo do Brasil afeta todas as organizações, afeta também o processo inovador. Então, redução de custo é bastante importante, a redução da burocracia no sentido de tornar o Brasil cada vez mais competitivo, ou seja, competitividade é uma palavra-chave em se falando de inovação. Acho que é necessário fomentar, fortalecer cada vez mais a capacitação das pessoas que trabalham em inovação dentro do Brasil e formação de lideranças. Então, tem o elemento humano, que para mim é central para desatar um dos nós que a gente tem de inovação dentro do país. Eu acho também o ponto de inserção global é, para mim, chave. O Brasil é muito tímido, seja no comércio, na produção de ciência, produção de tecnologia global. Inserção global é, para mim, chave. E a integração de tudo isso, seja da ciência, tecnologia, inovação, mercado, na construção de um
círculo virtuoso da inovação, onde as peças se encaixem e a roda da inovação gire mais rápido. Acho que o Brasil precisa agora, né, acelerar o ritmo das transformações. O elemento humano a que você faz menção, como é que seria o melhor investimento neste elemento humano para integrar essa engrenagem aí? Por onde se pode começar? Eu acho que eu acho que vai desde a formação básica, começa a formação básica, das nossas escolas, nossas universidades, na melhor conexão entre o mundo público e privado com relação à formação, experiências de estágio, experiências práticas da vida empresarial, na formação das pessoas. Então, acho que passa por formação básica, passa por integração público-privado e uma agenda de construção de lideranças, né? Onde o conhecimento, capacitação, desenvolvimento tem um papel importante e essa visão, sobretudo, de cada vez mais protagonista, né, dentro do sistema de inovação, não só do Brasil, mas também do mundo. Fernando, quer falar? Eu acho que falta na formação dos nossos estudantes, né, um esforço maior de dar confiança no empreendedorismo, sabe? Falta a gente mostrar mais exemplos, a gente conhecer e divulgar mais exemplos de sucesso no empreendedorismo, para que os meus alunos ali da Poli, né, eles tenham coragem de empreender, porque hoje o número de exemplos é pequeno. Então, se a gente pudesse oferecer mais exemplos de sucesso dos novos empreendimentos, ajudaria a molecada a acreditar. E olha que o Brasil falta mais integração e menos compartamentalização das áreas de conhecimento. Como as áreas podem se integrarem mais, né, e não se dividirem e se compartamentalizarem. É uma engrenagem mesmo, não as peças isoladas, né? Mas olha que o Brasil é considerado um país dos mais empreendedores do mundo. Não é deste empreendedorismo que você está falando? Olha, eu não te parece ser Pois não é bem isso que eu vejo, né, no 5º ano da Escola Politécnica. Claro que tem. Os empreendedores sempre tem, mas não é o geral. Falta confiança. Os alunos não têm tantos exemplos assim. A gente trabalha mal isso, de mostrar os exemplos de sucesso. Americano faz isso muito bem. Americano o tempo todo, né? Trabalha o tempo todo de mostrar os exemplos de sucesso. A gente aqui conhece pouco. E se ele não conhece muitos casos de sucesso, como é que ele vai se arriscar, né? A ser um sucesso. Mesmo aos 25 anos. Tá muito bem. Quero agradecer a presença conosco nessa edição. O programa vai ficando por aqui. Estiveram comigo Gerson Valença Pinto, que é vice-presidente de inovação da Natura, presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Também conosco Fernando Landgraf, que é o atual diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e doutor em Engenharia Metalúrgica pela Escola Politécnica da USP, professor associado a esta mesma Poli. Quero convidar você a continuar conectado conosco, acesse a nossa página no Facebook. Eu sou Guto Abranches e até o próximo programa. Até lá.